Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Diários e hoje nós vamos contar como foi o nosso estágio em ginecologia do internato. Nesse mês de junho, nós passamos pelo estágio de ginecologia, foi o último desse semestre e a gente concluiu o 9º período. A gente ficou super feliz, agora falta só 1 ano e meio pra gente se formar, uhul! E a gente vai contar um pouquinho de como foi o estágio, as atividades que a gente teve, pra vocês saberem também. Então, basicamente, o estágio de ginecologia é dividido em duas partes principais, que é a parte do HC, Hospital das Clínicas, e a parte do HU, Hospital Universitário. Então, nossa panela se dividiu em duas, e metade começou no HC e metade começou no HU. E depois de 2 semanas, quem estava no HC foi para o HU e vice-versa. No nosso caso, eu e a Bianca ficamos na metade que começou pelo HC. E lá, a nossa rotina era bem intensa, porque a gente tinha muita coisa para fazer. Primeiro que todo dia a gente tinha que evoluir a enfermaria, como é de costume de qualquer estágio, né? Mas além disso, tinha muitas cirurgias, tinha cirurgia assim todo dia praticamente, e a gente tinha que entrar nas cirurgias das pacientes que a gente estivesse acompanhando. Além da evolução e das cirurgias, nós também tínhamos muitas aulas teóricas com os professores assistentes e visitas. Então, por exemplo, tem visitas de grupos específicos, da mastologia, da videolaparoscopia, de sei lá que grupo, e a gente de vez em quando tinha que participar dessas visitas dependendo da paciente que a gente estivesse acompanhando. E por fim, uma outra atividade que a gente tinha todos os dias era que a gente tinha que ir para algum ambulatório de alguma subespecialidade da ginecologia. Então, a ginecologia lá no HC é super subespecializada, várias áreas de atuação, e cada uma delas tem ambulatórios específicos, então a gente tinha que passar por vários ambulatórios para poder pegar um pouquinho de prática, vivência de cada uma dessas atuações. Então, por exemplo, só para citar alguns, tinha de mastologia, de ultrassonografia, mioma, patologia vulvar, planejamento familiar, climatério, enfim, muita coisa mesmo, vários ambulatórios, tanto que não dava para todos os internos passarem por todos. A gente teve que fazer uma divisão e de vez em quando a gente trocava. Se alguém quisesse passar muito por um e não quisesse passar tanto por outro, a gente dava um jeito de ir se revezando. Mas então foi bem legal essa parte dos ambulatórios. Uma curiosidade que muitos de vocês têm e fazem perguntas aqui pra gente é se a gente conheceu a Ká, do canal Glam Geek, né? Que ela também fez faculdade aqui na USP e agora ela é residente da ginecologia. E sim, em um dos ambulatórios ela era discutidora, porque ela já é super assim, avançada, né? É R3 que a gente fala. Tá no 3º ano de residência, já tá acabando a especialização em ginecologia, então ela já tem uma super experiência e por causa disso ela consegue discutir muito bem e ajudar a gente. Então, em um dos ambulatórios, o ambulatório dos internos, que a gente atendia as pacientes sozinha e depois tinha que discutir com alguém, ela era essa discutidora lá do HC. Ela foi super tranquila com a gente, na verdade a gente estava um pouco tímido e ela também, de falar um com o outro, mas depois a gente começou a conversar, a gente vai tentar marcar para gravar algum vídeo junto, enfim, foi super tranquilo. Nós gostamos muito de a ter conhecido. Depois das outras 2 semanas, nós fomos pro HU, que é o Hospital Universitário, então a gente mudou de espaço, a gente ficou mais tempo lá na cidade universitária, e lá o estágio é bem diferente do HC, porque no HC a gente costuma mais acompanhar os ambulatórios, tirando esse de internos que a gente atende, a maioria das vezes a gente só vê o atendimento, né? No HU, a gente tem a enfermaria, então é normal, a gente tem que chegar cedo para evoluir. Inclusive, a gente gravou um dia da nossa rotina no HU, no Daily Vlog, se você não assistiu, acesse lá. E além, então, da enfermaria, a gente tinha o PA, que é o pronto atendimento, e a gente ficava o dia inteiro lá atendendo as pacientes que iam chegando ao longo do dia. Então, tinha tanto casos que eram mais normais, comuns, como se fosse uma consulta de rotina, apesar de ser pronto-socorro, chegavam. E tinha alguns casos mais graves que chegavam tipo de emergência, mulheres sangrando, enfim, tinha os 2 lados pra gente ver. E também tinha quase todas as tardes um grupo de ambulatórios, que era pra gente ver rotina mesmo ginecológica, então eles marcavam o ambulatório dos internos e a gente atendia pacientes que queriam fazer tanto o planejamento familiar, começar uma pílula anticoncepcional, ou então tava com alguma queixa e precisava passar no ginecologista e passava nesse ambulatório. E também fazia os exames de rotina que sempre tem que fazer, né? Papa Nicolau, para quem tem idade, mamografia, a gente checava resultados, enfim. Era bem legal para também ter essa vivência de ambulatório que quem for clínico geral tem que saber muito bem, né? Isso, e é muito legal para treinar, fazer esses exames, principalmente o Papa Nicolau, que precisa de um pouco de habilidade manual, né, para você colher e fazer tudo. Coordenação, né, ficar girando os quatro, assim. A gente conseguiu treinar bastante, que é legal, porque muitos médicos aí no futuro acabam nem fazendo, mas quando você tem um conhecimento, se você precisa um dia, é sempre bom, né?
E além disso também, no HU a gente fazia mini plantões até as 7 da noite. A gente explicou também no nosso diário, lá no Daily Vlog. E daí cada dia da semana ficavam 3 pessoas até as 7. E também tinham cirurgias, que a gente tinha que entrar para ser instrumentador. E eram cirurgias que entravam menos pessoas, eu achei, né? Sempre um assistente, um residente e um interno. E o interno ajudava nessa parte de instrumentação, que é auxiliar a montar a mesa cirúrgica, auxiliar a fazer sondagem, depois passar os instrumentos à medida que o médico vai pedindo, então foi super legal. Só para falar algumas opiniões gerais que nós tivemos sobre o estágio, antes de começá-lo, nós estávamos esperando bastante por ele, porque ginecologia e obstetrícia, né, são uma das grandes áreas da medicina. Então tem a clínica médica, tem a cirurgia geral, tem a ginecologia, obstetrícia, pediatria, e assim, essas são as grandes áreas mesmo. E depois vai se subespecializando, enfim. Mas a gente sabia que tinha que aprender bem essa parte, porque no futuro, quem for dar plantão ou trabalhar em lugares mais gerais, como o posto de saúde, que pode atender todos os tipos de queixas, ginecologia é uma das principais áreas a se saber, né? Porque sempre vai ter alguma queixa específica e a gente tem que ter o conhecimento mínimo para ver se o caso da paciente precisa de encaminhamento. Se for simples, a gente pode solucionar lá na hora mesmo, ou fazer essas rotinas mesmo, de checar resultado de Papa Nicolau, checar resultado de mamografia, porque isso é muito importante um médico generalista saber. Qualquer médico, independente da especialidade, tem que ter uma noção disso. Por isso a gente estava bastante ansioso para adquirir esses conhecimentos. E eu também queria vivenciar esse estágio, porque, como eu falei pra vocês, eu pretendo fazer ginecologia e obstetrícia. Eu gostei bastante da obstetrícia, então eu tava esperando a parte da gineco e foi bem como eu esperava. Ginecologia, apesar de ter cirurgia, ela também tem muita parte clínica, então a gente tem que saber conversar com a paciente, fazer orientações gerais. E tem orientações desde como fazer contracepção, orientações de climatério que são difíceis, que é quando a mulher está passando para menopausa. Tem orientações de quando pedir exame ou não de rastreio. Então é uma área que você tem que ter uma boa comunicação com a sua paciente. Eu pelo menos tive algumas experiências de ter que tentar explicar tudo muito bem para a paciente que não estava aceitando muito bem. Então foi uma área, como o Fábio falou também com a gente nas conversas, que a gente aproveitou para treinar essa parte da comunicação médico-paciente, foi fundamental. E claro, a gente viu cirurgias e eu gostei bastante, porque eu gosto dessa área de cirurgia. Então, correspondeu às minhas expectativas, eu gostei bastante do estágio também. E outra coisa que eu achei legal do estágio de ginecologia, que é uma das únicas oportunidades que nós temos de realmente discutir sexualidade com os pacientes, né? Porque geralmente, quando a gente está passando por qualquer outra área, a gente não pensa muito nessa parte. Mas na ginecologia isso é um fator muito importante. A gente sempre tem que perguntar se a pessoa é ativa sexualmente, se ela está se protegendo, se ela está tendo algum problema, e se ela tiver algum problema, como a gente pode ajudar. Então foi interessante também aprender mais sobre esse assunto para poder orientar as pessoas no futuro. Então foi isso, no geral a gente gostou muito do estágio. Também a gente teve preceptores que estavam junto com a gente, que ajudaram bastante. Que são pessoas que já se formaram, mas eles ficam um ano com os alunos sendo professores mesmo, orientando, então foi muito legal. E assim, a gente teve uma outra parte que foi mais difícil, que foi a questão das provas. A gente teve 2 provas teóricas e uma prova prática. A prova teórica foi super difícil. E por que ela foi difícil? Porque ela não cobrou só questões de doenças, de patologias que a gente estava vendo agora. Ela cobrou muito detalhe de anatomia, que a gente teve lá no 2º ano, e embriologia, que a gente mal teve no 1º ano. Então, a gente sofreu um pouco nas provas, foi difícil, a gente saiu assim com o coração meio apertado. E até as questões de clínica mesmo eram difíceis, então juntavam umas matérias que a gente já tinha tido faz muito tempo, que a gente não lembra muito bem, e as matérias que a gente tinha tido recentemente eram difíceis, então realmente foi uma prova complicada, mas a prova de ginecologia tem essa fama, né? De ser... mesmo na residência, né? Eles têm. Todo mundo tem muito medo da prova de ginecologia do HC. Então, é a vida, né? Eles têm essa fama de ter que estudar e se preparar melhor para as próximas provas. Com certeza, vamos lá estudar desde já. E daí também teve uma prova prática, que é bem legal para a gente treinar mesmo para residência. E daí tem um caso clínico que a gente tinha que ir atendendo. À medida que você ia atendendo, vinham as perguntas e tarefas para você cumprir. E o professor, a pessoa que estava lá, o avaliador, tinha um checklist para ver se você ia fazendo tudo que era necessário. Então, a professora era o ator, né? A gente atendia ele como se fosse um paciente, mas, na verdade, ele estava te avaliando ao mesmo tempo. Então, é uma maneira interessante, porque é bem objetivo, né? Então, você ganha pontos se você for cumprindo as tarefas que ele tem lá listada. Você não ganha pontos se você esquecer alguma coisa.
E assim você vai somando ao longo das tarefas, e assim que é na prova de residência prática. Então, como eu falei, esse foi o nosso último estágio. Agora a gente vai ter 2 semanas de férias, né? E depois vamos retomar aqui com o nosso internato, super pesado e corrido, mas a gente tá gostando bastante. Então esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, aguardem os novos diários de internato que a gente vai gravar pra vocês. O próximo então vai ser da dermatologia. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem a sua curtida aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber notificações dos nossos novos vídeos que a gente for postando. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. E se quiserem mandar alguma coisa pra gente, tem a nossa caixa postal. O vídeo de hoje foi esse, até a próxima, pessoal.